Olá, meus amigos e minhas amigas. Não me levem a mal. Os assuntos espirituais se discernem unicamente espiritualmente. Neste caso, se você ainda não nasceu de novo, será inútil a tentativa de discernir tais assuntos registrados na letra. Mas veja bem, não fique triste. Eu lhe ofereço a minha visão. Veja através dos meus olhos. Receba a revelação do Espírito Santo através dos sons das minhas palavras, pois a partir deste momento o Espírito Santo estará me usando para trazer a revelação a você acerca do pecado original. E nada melhor do que começarmos pela leitura do livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, aonde disse Paulo: pelo como que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Dá-se a entender que Paulo está se referindo ao Adão histórico descrito no livro de Gênesis. Mas muito pelo contrário, longe disto. Pois Paulo acrescenta no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 14, dizendo: na verdade, Adão se trata apenas de um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Paulo está se referindo a Cristo. Neste caso, a história de Adão é a história de Cristo, ou seja, Moisés, ele narrou, ele descreveu exatamente a história de Cristo através do livro de Gênesis. Neste caso, a história de Adão, descrita no livro de Gênesis por Moisés, é fictícia. O personagem Adão, descrito por Moisés, nunca existiu. Talvez você não tenha compreendido o texto. Recapitulando, disse Paulo, na verdade, Adão se trata apenas de um símbolo. Aquele Adão descrito por Moisés se trata apenas de um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Neste caso, repito, a história descrita no livro de Gênesis é fictícia. O personagem Adão nunca existiu, pois Moisés estava descrevendo a história que haveria de acontecer através de Cristo. Prova disso que no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 22, o próprio Cristo afirmou: se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam pecado. O pecado entrou no mundo através de Cristo e através do pecado a morte. Estamos falando do pecado original. O pecado original é se tornar como Deus. Quando o homem se torna como Deus, conhecedor do bem e do mal, o velho homem morre. Neste caso, meu amigo, não estamos falando de um pecado que você é capaz de realizar através do seu corpo. Não estamos falando de transgressões de leis morais, leis civis ou leis cerimoniais. Estamos falando da transgressão da lei espiritual, que é realizada por Cristo. Prova disso, que no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 44 a 45, o próprio Cristo afirmou e disse-lhes: são essas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, tanto como nos profetas e nos salmos. Ou seja, a história descrita nas Escrituras, desde o princípio do livro de Gênesis, é a respeito de Cristo. Repito mais uma vez, são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés. Ou seja, a história de Adão no livro de Moisés é a história de Cristo. Prova disso que no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, está escrito: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Ou seja, várias histórias descrevendo a mesma história, várias formas de expressão, para contar a mesma história de Cristo, pois o Novo Testamento apenas interpreta o Velho. A história do começo ao fim é a respeito de Cristo. Tudo diz respeito a Cristo, meu amigo. Prova disso, que no livro de Romanos, capítulo 6, versículos 3 e 4, está escrito: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Os apóstolos morreram em Cristo. A morte entrou no mundo deles através de Cristo, não através do Adão fictício, não através do Adão histórico, não através do personagem Adão, mas de fato, o pecado entrou no mundo e a morte através de Cristo. É através de Cristo que eles pecaram, é através de Cristo que eles morreram. Prova disso que no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 8, disse Paulo: ora, se já morremos com Cristo,
Ninguém morre com um Adão fictício descrito por Moisés, pois a história descrita por Moisés no livro de Gênesis diz respeito a Cristo. Por isso, que no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 13, está escrito: mas o pecado operou em mim a morte para o bem. Pois o homem morre em Cristo, o que morre em Cristo é o velho homem. O pecado original, ele opera a morte no homem para o bem, pois só há uma maneira de se nascer de novo, removendo-se o primeiro para se estabelecer o segundo. Tudo isto ocorre em Cristo. Repito mais uma vez, disse Paulo: mas o pecado original operou em mim a morte para o bem. Isto só ocorreu em Cristo, pois a história descrita no livro de Gênesis é a respeito de Cristo, meu amigo. Repito mais uma vez, livro de Romanos, capítulo 5, versículo 14. Na verdade, Adão se trata apenas de um símbolo. O Adão histórico se trata apenas de um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Tudo se cumpre em Cristo, por isso disse Cristo: se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam pecado. Neste caso, o papel do Cristo é trazer a morte. Prova disto, que no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 49, disse Cristo: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse em chamas. E no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 34, afirmou Cristo: não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. A espada é símbolo da morte, pois a espada é símbolo da palavra. E a palavra é a letra, e a letra mata. Com letra sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. É através de Cristo que se entra a morte no mundo. É através de Cristo que é removido o velho homem para se estabelecer o segundo, símbolo do batismo, morte e ressurreição. Morte e ressurreição. Disse Paulo: o pecado operou em mim a morte para o bem. Ou seja, no batismo, a morte ocorre para o bem, meu amigo. Prova disso que no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 25, está escrito: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem insistir em salvar a sua vida, irá perdê-la. É exatamente isso que ocorre no batismo. Você não salva o velho homem. Não, meu amigo, você deixa o velho homem morrer para você poder nascer de novo. É exatamente este o papel de Cristo, introduzir exatamente o pecado original, pois é através do pecado original que o velho homem morre. Você ainda não entendeu este mistério? Como eu disse, use os meus olhos para discernir essa verdade do Espírito oculta na letra. No Evangelho de João, capítulo 9, versículo 39, disse Cristo: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os cegos vejam. A pergunta que se levanta é: por que exatamente Cristo queria que os cegos passassem a enxergar? Bom, a resposta se encontra no Evangelho de João, no capítulo 9 e no versículo 41, onde disse ele: se fosseis cegos, vocês não teriam pecado. Ou seja, Cristo veio ao mundo para abrir os olhos dos cegos, para que os cegos se tornassem pecadores. Por acaso, esta não é a história de Adão lá no princípio do Éden? Quando Adão estava cego no Éden, ele não tinha pecado, mas quando os olhos de Adão se abriram, ele se tornou pecador. Está vendo que a história descrita por Moisés no livro de Gênesis é a respeito de Cristo? Pois tudo se cumpre em Cristo, meu amigo. Cristo veio cumprir a lei e os profetas. Tudo que estava escrito na lei de Moisés, desde o princípio do livro de Gênesis, diz respeito a Cristo. Neste caso, nós somos exatamente o Adão que se encontramos cegos. E isso significa que você nasceu sem pecado. E sem pecado você não pode morrer. E sem a morte o velho homem não pode ser removido. E neste caso não pode ser estabelecido um novo homem. Sem pecado não há morte. Sem morte você não pode passar pelo batismo. Neste caso, a história de Adão sem pecado lá no Éden é a sua história. Prova disso que Jesus afirmou que os cegos, eles não têm pecado. Agora veja se você tem pecado ou não. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 16. Ai de vós, guias cegos. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 14 e 16. Acrescentou Jesus: deixai-os, eles são guias cegos, guiando outros cegos. E no livro de Isaías, capítulo 42, versículos 18 a 19, para piorar, está escrito: surdos, ouvi, e vós cegos olhai para que possais ver. Disse o Senhor Deus: quem é cego, senão o meu servo? E quem é cego como o que é perfeito? E cego como o servo do Senhor. Ou seja, se todos nós somos cegos, então nós estamos sem pecados.
E nisso podemos entender porque ainda não nascemos de novo. Pois você só poderá nascer de novo quando seus olhos se abrirem. Pois quando seus olhos se abrirem, o Adão histórico irá morrer, ou seja, o primeiro homem irá morrer, dando lugar a Cristo. Pois é somente em Cristo que você se torna como Deus, conhecedor do bem e do mal. Você ainda não entendeu este mistério, meu amigo? Preste atenção, por favor. No livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Disse Paulo, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. A história de Adão sendo cego é a história do Deus deste século, cegando o entendimento dos incrédulos. Ou seja, a história de Adão cego lá no Éden é a história do maligno cegando o homem. Prova disso que no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 1 ao 7, está escrito: Disse a serpente, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos. Então a mulher e o homem comeram do fruto e os olhos de ambos se abriram. Mas o Deus descrito por Moisés, lá no livro de Gênesis, queria que Adão permanecesse cego no Éden. Mas o Cristo ele veio para abrir os olhos do homem. Qual é o Deus verdadeiro? O descrito por Moisés ou o descrito por Cristo? Pois no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, está escrito: Aconselho-te que te vistas com vestiduras brancas, a fim de cobrir a tua nudez. Então disse o Senhor, e que use colírio para ungir os teus olhos, a fim de que possas ver. O Deus descrito pelo apóstolo João no livro de Apocalipse, ele quer que o homem abra os seus olhos e quer que o homem se vista. Mas o Deus descrito no livro de Gênesis queria que Adão permanecesse cego e nu. Mas o próprio Cristo veio a fim de abrir os nossos olhos, conforme consta no livro de Isaías, capítulo 42, versículo 7, a fim de abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que habitam nas trevas. Ou seja, o jardim do Éden que você está vivendo, assim como o Adão histórico, se trata das trevas. Pois Adão, ele se encontrava nas trevas, meu amigo. Não no paraíso, está tudo ao contrário. Ele estava com o diabo lá no Éden. Pois é o Deus deste século, uma representação da mentalidade da carne, que tem cegado o homem. Quem tem cegado o homem e aprisionado o homem na ilusão da carne é o diabo. É nessa situação que Adão se encontrava. A mentalidade da carne dele não permitia que os olhos espirituais dele se abrissem, para ele discernir tanto o bem como do mal. Neste caso, o próprio Cristo veio no mundo para abrir os seus olhos, ao contrário do Deus descrito por Moisés, que queria que o homem se tornasse para sempre cego, oculto nas trevas. Pois, repito mais uma vez, livro de Isaías, capítulo 42, versículo 7, a fim de abrir os olhos dos cegos. Este é o papel do verdadeiro Deus. É exatamente isto que deve ocorrer, para tirar os cegos da prisão e os presos do cárcere, os que habitam nas trevas. E no livro de Isaías, capítulo 29, versículo 18, naquele dia os olhos dos cegos, livres da escuridão e das trevas, tornarão a enxergar. Livro de Salmos, capítulo 146, versículo 8, diz: O Senhor dá vista aos cegos. E no livro de Atos, capítulo 26, versículo 18, está escrito: para lhes abrir os olhos, a fim de vos converterem das trevas para a luz. Este é o papel do verdadeiro Deus. Introduzir o pecado original, abrindo os olhos do ser humano para discernir o bem do mal, pois somente desta forma o homem pode se tornar como Deus. Este é o papel do pecado original, este é o papel do Espírito Santo, abrir os seus olhos para que desta forma o velho homem possa morrer e possa Cristo ascender ao seu lugar. Pois no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4 está escrito: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então ele irá abrir os seus olhos espirituais. Então o velho homem morrerá. Pois a história é contemporânea, a história fictícia contada por Moisés lá no livro de Gênesis, ela é contemporânea. Pois o mestre não faz a prova pelos alunos, muito pelo contrário. Ele ensina os alunos a passarem pela prova. Os apóstolos morreram em Cristo. Quando Cristo, que é a vida deles, se manifestou, então eles passaram exatamente pelo batismo, morte e ressurreição. O mesmo deve se repetir com cada um de nós. Pois, repito mais uma vez, livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então você irá passar pelo pecado original. Então o velho homem irá morrer. Então os seus olhos espirituais irão se abrir e você passará a discernir
todos os assuntos espirituais registrados nas Escrituras. Pois você se encontra em trevas, pois o seu Deus, assim como o Deus descrito por Moisés lá no livro de Gênesis, é exatamente a ilusão da carne. Pois é aqui no seu mundo mental que você está sozinho com o seu Deus. O seu Deus é o verbo, que é a palavra que mata. Você está sozinho aqui com a morte, não com a vida. Pois o espírito é a vida, mas a palavra é a própria morte. O seu Deus é a morte. Você está sozinho aqui no seu mundo mental, vivendo nas trevas. Desperte. Tudo está ao contrário. Tudo foi contado ao contrário. A história é contemporânea. A história descrita do princípio do livro de Gênesis ao livro de Apocalipse é a história de Cristo. É a sua história se desdobrando no espaço-tempo.